Um protagonista aprende a cultivar o poder mais forte só para ser traído, forçando-o a começar do zero como um bandido fraco que subirá de nível com os conhecimentos do seu passado até o topo. O Dono Guaxinim nos conta a história do pequeno Fan, que perdeu tudo quando o clã da sua família foi atacado em uma massacre, sendo o único sobrevivente. O menino fraco ganhou aura e, enquanto crescia, reconstruiu a aldeia vendendo o melhor peixe da região. Os cultivadores de seu clã acabam crescendo, e para serem os mais poderosos, ele deve deixar a cultivação, viajando das montanhas escuras até a cidade, por meio dessas criaturas gigantes que crescem com seus donos, conhecidas como mascotes espirituais, enquanto esses jovens que confiam em seu mestre o acompanham, atravessando suas terras, deixando as mulheres bonitas para trás e chegando à civilização que se mistura perfeitamente com criaturas de todos os tipos, que, dependendo do poder, são classificadas em rangos de D. Por isso, na manhã seguinte, ao iniciar o torneio para ver quem é o homem mais forte nas arquibancadas, os outros tentam menosprezar o novo cultivador que desceu das montanhas, um caipira sem espaço entre a elite, os grau A. Mesmo assim, há quem o veja com outros olhos. Um menino que, vendendo peixes, bagres e mojarras sem pais, conseguiu construir uma seita completa, além de ter uma grande afinidade com as mascotes espirituais, o que faz com que seus seguidores o respeitem. E já que ele é o primeiro combatente, se apresenta com o melhor espetáculo. As pessoas começam a zombar, mas ao ver uma baleia gigante preencher todo o lugar, ficam em silêncio. Até mesmo seu rival tenta invocar seu macaco colossal, que não é tão impactante, mas inicia uma batalha de proporções bíblicas, onde cada golpe dos gigantes é sentido pelo público, enquanto seus mestres se destroem. Os espectadores estão muito tranquilos e emocionados. Apesar de ver esses níveis de poder, a intensidade da água contra o fogo começa a escalar até que o mestre amplifica as chamas de sua besta. O protagonista está em apuros, porém, 10 anos de treinamento e sua confiança o levam a buscar o momento perfeito para sua ascensão, um estado onde a baleia, aparentemente normal, se torna invencível, alimentando-se dos ataques para devolvê-los com mais força. A besta macaco parece resistir, mas na verdade não consegue, acaba sendo domada, enquanto o protagonista desfruta de sua primeira vitória. No entanto, do nada, uma aura escura começa a transformar sua mascote na baleia putrefata, uma monstruosidade que, sem pensar, devora grande parte das arquibancadas em um caos onde o protagonista já não consegue controlá-la e acaba sendo devorado, enquanto a última coisa que faz é lembrar da vida com seus pais, como cresceu ao lado de sua mascote e reconstruiu seu clã. Até agora, que volta a perder tudo, seu legado fica ainda pior em uma situação irreversível. E é aqui que um velho mestre lhe diz que sua baleia chegou a esse estado por uma possessão, um ritual proibido de anos atrás para conspirar contra. No entanto, ele se encarregará e lhe dará uma chance, tomando o corpo de uma pessoa que esteja para morrer um ano após esse incidente, para que possa recomeçar, despertando assim no corpo de um pequeno e fraco escravo que escapava de seus captores, mas até agora começa a entender um pouco do que acontece enquanto acaba sendo capturado e levado novamente ao seu calabouço. O esforço para ser aceita de grau a não serviu para nada, mas não pode desistir, então por enquanto, quer ver o que pode convocar, recebendo um golpe de humildade com um cachorro de pelúcia e um demônio, mas que é um cacto fraco, onde a maior habilidade do filhote é urinar o que não está urinando. Sua situação é triste enquanto aparece um guarda para levá-lo até a mulher que o prendeu, a respeitada senhorita Vice, que o espera em um quarto bastante luxuoso enquanto o chama de Léo, já que, aparentemente, o antigo dono do corpo tentou assediar essa mulher colocando algo em sua bebida. Então, com isso, o estranho é que ela ainda o mantenha vivo, pois se sentiu tão humilhada que não poderia simplesmente matá-lo. Para ficar satisfeita, ela o terá preso de por vida em um estado exagerado de submissão, onde ela possa abusar dele quando quiser. Óbvio, óbvio. Próxima pergunta, diz o protagonista. Obviamente, o protagonista aceita tal bênção, mas não neste momento então. Enquanto a garota continua a conversa, ele começa a se libertar, mas ela em nenhum momento lhe deu permissão para ir embora, e é onde mostra a mascote épica que tem, uma serpente ardente como a dona que ataca com muita força. Isso era suficiente para punir seu escravo, mas agora sua aura é diferente.
E embora as mascotes que possui só gerem risadas, ela ataca novamente. E aqui Liu se concentra e ordena ao cachorro que siga seu plano, pois esse pelúcia avança no que facilmente seria devorado, mas a afinidade do protagonista com essas criaturas é incrível. Consegue fazer o animal desviar da serpente, fazendo-a comer o chão repetidamente, uma mascote que mal é maior que um cachorro normal, enquanto Liu faz com que o cacto comece a se impulsionar, ganhando força para dar um golpe na víbora, enquanto com seus chicotes se enrola nela. Bai está surpresa por ele controlar dois mascotes ao mesmo tempo, e embora a serpente seja forte, acaba sendo dominada para a habilidade final, classe A do cachorro, urinar o que não está urinando. A garota está cheia de raiva e nojo, então, sem se conter, acaba fazendo sua mascote evoluir para a escama de fogo, onde os pequenos já não são rivais, terminam bastante feridos, e o protagonista, preocupado, acaba sem forças no lago, se perguntando se vai morrer de novo. Pelo menos, até que vê um pequeno bagre, e enquanto a garota limpa os resíduos da batalha, o protagonista aparece novamente, zombando por ela ter pegado o único bagre do lago e provavelmente o único do continente, já que a garota lhe diz que, embora possam se tornar as baleias invencíveis, após o incidente de 1 ano atrás, com um mestre devorado por uma mascote, exterminaram essa espécie. Isso deixa o protagonista irritado, que sabe que as criaturas não tiveram culpa. Ela não entende por que ele se incomoda e lança outro ataque letal. No entanto, desta vez, Liu inverte tudo enquanto bloqueia a fúria da serpente com seu corpo, para que o pequeno peixe, usando a posição, devore a serpente, um bagre fraco que se destaca apenas pela estabilidade para absorver. O protagonista, diante da garota, diz que agora vai embora, deixando-a sem palavras, mas isso sim, manda seu pessoal e muitos lobos atrás dele. No entanto, embora esteja ferido, o protagonista sabe usar muito bem sua mascote para saltar de um penhasco até um lugar seguro. As buscas no dia seguinte terminam e a garota se sente ainda mais humilhada do que nunca. No entanto, aqui aparece seu irmão com grande presença, que após ouvir o que aconteceu, sente apenas raiva porque levaram seu bagre quase extinto. Ela pergunta se a criatura tem algo especial, mas nada disso. Um peixe comum que até ela, com um ataque fraco, teria matado antes de devorar sua serpente. O verdadeiro problema é que alguém conseguiu domá-lo. O único que podia fazer isso morreu há 1 ano, então é curioso e deve se encarregar disso. Enquanto o protagonista, sabendo que agora eles têm a fama de bestas sinistras, tem uma nova oportunidade de alcançar o topo, então rapidamente se dirige a algum povoado próximo em busca de uma pousada onde comprar alguma mascote de mobilidade. No entanto, ao mencionar seu clã, o vendedor não encontra nenhum nome na lista, enquanto começa a chamar a atenção, já que resulta que sua seita foi eliminada há alguns meses dos registros e não pode adquirir boas mascotes, então se vê obrigado a domar alguma besta selvagem, neste caso, um porco bastante complicado, enquanto reflete sobre como o vendedor lhe dizia que sua seita, após o incidente, foi perdendo prestígio e passou do grau B que ele construiu para um grau D, caindo com os meses ao ponto de já nem ser considerada uma seita. Mesmo assim, o prota avança enquanto vemos essa mulher preparando comida para alguns subordinados que ainda restam do pavilhão Ling Xiao. Eles estão fazendo uma comida muito boa e a situação econômica não é das melhores, enquanto Liu faz uma parada em um serviço de animais de estimação para cuidar do cacto e do cachorro, levando o último remédio que resta. Mas então aparece um bandido reclamando que pagará 3 vezes mais se lhe derem o objeto. O vendedor não aceita, e quase chegamos a uma briga se não fosse porque o cara reconhece Léo como um velho companheiro. Isso ajuda a acalmar as coisas enquanto ele descobre que o antigo dono do corpo era um bandido bem alcoólatra, adquirindo aquela resistência à bebida que ele nunca teve. Assim, o cara fica inconsciente e Léo aproveita para libertar uma escrava que ele carregava. No entanto, enquanto continua sua jornada em busca do que restou de seus amigos, a pequena parece estar o seguindo. Enquanto isso, Ao aceita, e vemos como as pessoas já estão se aproveitando da situação, e aparece uma gangue para se apropriar de tudo, que, segundo eles, não merecem um lugar tão bom, uns inúteis de nível D. Porém, Duan, que agora lidera o lugar, enfrenta-os com esse gato sombra, que embora pareça pequeno, ninguém esperava que derrubasse 3 animais de estimação só com velocidade.
Contudo, quando o cara já está se achando, ele se distrai, e se não fosse pela habilidade do gato, a garota teria sido ferida. O problema é que a mordida acaba atingindo o felino, e é bem grave. O prota chega à sua antiga casa, vendo como está descuidada, tudo em apenas um ano, e quando percebe que não há cuidadores, fica agitado e avança, acabando por encontrar a mascote de Duan sendo esmagada. Seu dono fica completamente devastado ao vê-la agonizando, enquanto implora para que ela não o abandone. A gangue, ao acabar com todos os animais do lugar, passa a receber seu prêmio. No entanto, de repente, um líquido amarelo estranho atinge suas criaturas, enquanto um desconhecido aparece para desafiar a escória. Essa presença lembra algo a Gulin. No entanto, ao mandar seu pelúcia atacar o careca, ele se zomba sem esperar que lutasse contra seu lagarto como se fossem do mesmo tamanho. Ele até consegue golpeá-lo de forma letal, já que a pouca experiência da gangue não os deixa entender como as mascotes ficam fracas ao serem urinadas. Mesmo assim, eles estão cegos em querer ficar com o lugar invocando mais bestas, que o prota decide levar a um lugar mais aberto, e já que as mascotes sempre vão em primeiro, quando seus mestres chegam, a habilidade do Bagre já consumiu a maioria, mascotes de qualidade que o prota precisava, deixando seus rivais sem como atacar e sem entender como ele tem um Bagre se foram exterminados, restando apenas a opção de correr. Gulin aparece para agradecer ao seu herói, emocionando-se ao vê-lo, embora se apresente como Léo, pois antes de revelar sua identidade, precisa saber quem o traiu. Ainda assim, a garota confia, mas os outros não tanto. A frustração é visível em todos, mas principalmente a raiva em Duan, irmão de Gulin, pela sua perda. O próprio Liu sabe o quanto ele amou o animal desde o dia em que teve a missão de encontrá-lo. Sua motivação cai por completo, dizendo a todos que vai abandonar a seita, já que sem mascotes para cuidar, não vale a pena. O prota sabe que ele foi o primeiro a confiar em seu pavilhão e o mais leal até agora, por isso tenta detê-lo, mas neste caso, mesmo que diga que vai ajudá-lo a reconstruir tudo, sua aparência não é mais que a de um desconhecido se achando mestre. Eles não precisam de sua compaixão, o cara já não tem moral para continuar aqui, e Liu também não pode detê-lo. Gulin tenta que continuem cumprindo os desejos de seu mestre, mas Duan responde que ele está morto. Eles estão há um ano em decadência acreditando que tudo está bem. Sem ele, não são nada. Palavras fortes que atingem os outros, que também sentem a frustração e decidem também abandonar a seita. Estão cansados, parando uma última vez em frente à porta para se despedir do que foi seu lar. Ninguém presta atenção na garota, que é a única que mantém a esperança, e o prota, que só precisa de tempo para consertar tudo. Não pode dizer quem é na verdade, mas implora para que não o abandonem. Tudo termina aqui enquanto o pavilhão passa por outro golpe duro. O lugar, tão deteriorado, agora fica sem gente. No entanto, como sempre, depois das chuvas, algo melhor se aproxima. O prota atinge o fundo do poço e, por isso, pede a Gillen que, junto a ele, reconstruam novamente o legado da seita. Ele fará com que juntos cheguem ao topo, mas para se tornarem os mais fortes do mundo, ele precisa dela ao seu lado. A determinação é visível em seu rosto. Assim retomamos, depois de todo o drama, com os únicos 4 membros que restam da seita, incluindo a cozinheira. A ideia é reformar o pavilhão Ling Xiao. O problema é que Duan se foi e era o escolhido para liderá-los a todos por ser o primeiro cultivador a confiar, então estão em um dilema enquanto o prota está convencido de que o escolherão a ele após suas grandes façanhas. No entanto, a realidade o atinge porque, pelo menos por enquanto, Gulin é a favorita de todos. Assim, organizando a hierarquia da seita, o mais importante segue, já que a última batalha deixou todos sem mascote, exceto o prota. A maioria dos habitats onde se pode farmar, essas criaturas estão cheias de cultivadores novatos. Mesmo assim, Liu os leva a um lugar onde parece que todo mundo briga por mascotes fracas, mas tem seu caminho secreto, o mais perigoso, que esconde uma caverna cheia de criaturas exóticas, que, como nos explicam, vão por níveis. Os fracos são grau soldado, e os mais fortes, com mais idade e nível, são grau senhor, mas são muito escassos, já que, por exemplo, nesta caverna tão escondida, só há 1000. Então eles entram, mas primeiro encontram uma raposa de bom nível, da qual Jue se apaixona. O protagonista percebe que uma criatura assim não deveria estar ali,
então sabe que deve ter um dono por perto. E de fato, um caçador de recompensas os ataca sem pensar, e o time está em clara desvantagem. O protagonista já havia se preparado para isso, e a única coisa que podiam fazer era usar seus poderes e forçar uma invocação, mesmo que nada aparecesse. Felizmente, isso é eficaz contra o rival. No entanto, todos sentem a presença abismal do Grau Senhor e correm para ver quem pode capturá-lo primeiro. O cara tem mais experiência na área e chega primeiro, mas o protagonista, ao vê-lo, percebe que é um Grau Senhor em fase adulta e, além disso, possui uma habilidade única. Por isso, ao atacá-lo, a raposa é cegada e, usando seu corpo, acontece algo curioso, arrancando a cor do inimigo, uma habilidade que não parece ser problemática. No entanto, com a cor, ela cria ilusões que pegam todos de surpresa, já que até troca tonalidades para confundi-los, e ninguém consegue se aproximar. Assim, o Albino decide fazer uma trégua temporária para vencê-lo, e depois dividirão o prêmio, mas antes de distraí-lo, usa seu chifre, desaparecendo, mas não completamente, para que, ao atacá-lo com grande velocidade, surpreenda com um soco letal no chão. Assim, o panda, aproveitando a vantagem, solta uma loucura de cores que submete seus inimigos a uma contaminação, tornando-os completamente vulneráveis. Realmente, essa mascote é poderosa. No entanto, o cachorro do protagonista não entende o que está acontecendo, já que só consegue ver certas cores, não entende como todos estão sendo atingidos e, em um único ataque, adormece o panda, além de urinar nele para que não consiga se levantar novamente. O problema é que o Albino os trai, pega a recompensa e escapa, levando a poderosa criatura para o castelo da conhecida Seita da Liberdade. O Albino avança entre os guardas, encontrando várias criaturas em condições terríveis e prontas para serem vendidas, até chegar ao líder da seita, Yang, um cara ganancioso que havia feito um acordo para devolver a parceira de sua raposa se ele conseguisse boas criaturas. No entanto, mesmo cumprindo, o cara decide que ficará com tudo enquanto o jovem tenta lutar, já que é bastante habilidoso e o poder de sua mascote consegue derrubar alguns. Pelo menos até que o demônio de Yang aparece, uma criatura que se move entre sombras e o submete facilmente, deixando-o sem nada e levando suas criaturas para vendê-las. E é que no dia seguinte, a equipe logo no mercado se depara com cartazes de procura por Liu, já que Bai, a garota de antes, ficou bastante irritada. Mesmo assim, decidem que não vão mostrar nada por enquanto, é melhor procurar mascotes, e enquanto a cozinheira os ajuda a fazer bons negócios com esses pequenos acorrentados, que embora sejam fracos, agradam seus donos. A surpresa vem quando se deparam com o panda que foi roubado na noite anterior. Fazem um escândalo, mas o membro da Seita da Liberdade parece perigoso. Assim, o pequeno Sheng demonstra sua grande afinidade com as mascotes, unindo-se ao panda para enganar o escravizador e fazê-lo acabar machucado. Bastante ilegal, mas acaba funcionando. Yu-Hi, que é a única sem mascote, consegue formar um vínculo com o panda, que percebe que a mulher é confiável, mas também encontram a dupla de raposas amarradas, que assim que estão livres, tentam explicar a situação de seu dono e o que ele está sofrendo. No entanto, no pavilhão Ningxiao, eles não têm mais a força de antes, e sem seu antigo mestre não conseguem se salvar. Mas aqui Liu simplesmente os motiva, até diz que tem algo para mostrar, levando-os até o que foi uma última carta de seu mestre. Claramente, ele a escreveu, mas se desculpa por não ter dedicado tempo suficiente aos novatos do clã, já que, como sabemos, no final foram os únicos leais. Assim, como um testamento, ele entrega todos os doces de melhoria que tinha para que façam bom uso, e logo começam os rumores na vila de que a Seita da Liberdade está sendo atacada sem que seu líder saiba, já que está muito ocupado torturando o Albino, pois precisa que ele rompa o vínculo com as raposas que ainda não sabe que foram roubadas, mas o cara acaba aguentando e quando acorda, após a surra, vê como aparecem seus salvadores. Os caras que ele roubou acabaram de devolver suas preciosas mascotes. O protagonista deixa claro que o considera poderoso e quer ajudá-lo. O protagonista ganha seu respeito e lidera a luta, já que, enquanto eles devem libertar as mascotes prisioneiras, ele cuidará de Yang. No entanto, ao avançar, ele se depara com um salão cheio de tesouros, relíquias e, acima de tudo, materiais de evolução perfeitos para melhorar suas criaturas fracas.
No entanto, ele se distrai e não dá importância ao fato de que o lugar está completamente escuro. As sombras são o habitat perfeito para o demônio de Yang. Léo, ao ser atacado, só pode correr. No entanto, ele ganha um tempo ao perceber que os objetos e relíquias são a prioridade para esse avarento. Contudo, isso não funciona para sempre, e mesmo distraindo-o, o protagonista recebe um ferimento grave. Não tem outra opção a não ser se reunir com a equipe, que está tomando o controle do castelo. Mas ao ver Léo e seu estado, Bulin inicia a cura com sua borboleta. Não tem muito tempo, o demônio das sombras aparece e, embora tenha uma vantagem numérica, essa besta pode desaparecer à vontade, movendo-se pelo cenário e golpeando forte. Além disso, o cacto, por conta própria, decidiu começar a se aprimorar do nada, então temos mais desvantagem, mas mesmo assim, as raposas, unidas, conseguem submeter um pouco a criatura, mas quando estão preparando um bom ataque, Yang decide evoluir o espectro, e a essa altura, nada pode detê-lo, aumentando tanto sua força que cultivadores e criaturas começam a receber punições igualmente. O demônio acaba levando Gulin, enquanto o mestre zombeteia que isso é tudo o que resta do que um dia foi aceita a promessa do continente, e ao ver que todos os seus aliados foram derrotados ou estão fora de combate, se prepara para o pior, até que sente gotas de água na área, surpreendendo Yang ao ver um dos grandes bagres aparecer. Supondo que deveriam estar extintos, o protagonista chegou. A garota fica a salvo e a luta começa a escalar com um Liu descontrolado e um Yang que, na desesperação, ataca à distância, conseguindo ferir o bagre. No entanto, pelo tamanho, é claro que o protagonista melhorou sua conexão com a mascote, uma criatura mais resistente e, além disso, combinando a habilidade de suas outras bestas, como o cacto aprimorado, é típico de um prodígio. Assim amarrado, é a vez do peixe ser consumido. No entanto, Yang precisa detê-lo, e se a sombra tocar o chão, poderá escapar, como já fez. Por isso, Liu faz a luta se elevar, deixando o demônio sem opções, que acaba sendo consumido. Mas, por ser tão forte, seu orbe fica flutuando. Se não o destruírem, não terão ganho nada. Mas, nesse ponto, já não há mais forças, acabam sendo contidos e tão perto da vitória só gera frustração. No entanto, do nada, aparece a escrava semi-humana que o prota libertou antes, pisando no orbe, destruindo a mascote, enquanto dá uma surra em quem aprendeu para vendê-la, tornando-se a mais poderosa do momento e, assim, fica bem tímida ao ajudar seu salvador, desaparecendo sem responder perguntas e deixando a situação sob controle. Agora, o time tem um loot completo, que o Albino acha que merece 70%. Enquanto isso, o time agora tem mascotes de todos os níveis, enquanto Liu só se interessa por uma pequena bola de fogo que tenta domar. Mas é estranho que esteja tendo dificuldades, no final, ele consegue. O que não esperava era sentir uma aura poderosa da besta que, sem entender, o desmaia completamente. No entanto, no dia seguinte, sob os cuidados da seita, ele está como novo. Ele não dá mais importância, mas sente que algo está estranho. O fato é que agora devem se concentrar em melhorar suas mascotes para poder classificar para o torneio de grau D, e para isso, o prota observa o crescimento de seu bagre, Nian, que, como segredo, tem um espaço interno ao qual Liu pode acessar. E não só isso, o tempo passa tão devagar e o lugar pode ser melhorado ao ponto de se tornar a zona de treinamento perfeita. Deve ser algum dos que abandonaram a seita, ou um externo ao clã. Por isso, vejo que ele fala com Gulin, que foi a única a ver o bagre que ele estava tentando esconder. Assim, a visita ao templo, onde ela se preocupa se ele está bem e agradece por estar lhes emprestando sua força. Uma Shiliu tenta não ficar mal, justificando por que tem um bagre praticamente extinto, mas a ela não importa. Ela também viu seus cartazes pela cidade, mas sabe que ele não é nenhum bandido. O que a confunde é que, ao vê-lo, ao sentir sua presença, a forma como interage com as mascotes, também controlando um bagre, é tão idêntica ao que foi seu grande mestre, que pergunta diretamente se ele é algum discípulo dele, um familiar, ou a pergunta que o deixa completamente louco, se ele é o mestre que perderam. O prota fica completamente encurralado pela garota, que quer saber o que está acontecendo. Assim, ficamos com o prota totalmente cercado, enquanto Sheng e a cozinheira estão ouvindo, já que literalmente tem um desconhecido a sós com sua mestra.
No entanto, isso ajuda Liu, que sabe que ainda não pode revelar sua identidade até encontrar o traidor e se vingar. Então, dando razão a todos, diz que é um pervertido e que realmente sabe tantas coisas porque é um stalker da seita Lin Xiao. Isso faz com que ele possa desviar do assunto quando os outros entram para detê-lo. No entanto, Gu Lin sabe que algo mais está acontecendo. Tanto Bagre quanto sua estranha aura a confundem. Ainda assim, decide deixar isso de lado, já que todos devem se concentrar na competição de avaliação de grau D, na qual tem que classificar. Assim, avançamos 10 dias, onde claramente pela situação de pobreza da seita, se sente a mudança nas criaturas que podem transportar. No entanto, todos parecem se adaptar ao que têm, especialmente depois de dias de duro treinamento, pois devem se reunir em uma sede onde apenas algumas das seitas da região avançarão para a competição principal. No entanto, quase sempre o pavilhão Lin Xiao era um dos poucos a se apresentar, então não deveriam ter problemas, pois as surpresas vêm quando chegam, e vem um monte de participantes de outras seitas zombando do que restou do grande pavilhão Lin Xiao. Eles avançam sendo humilhados e sem poder fazer nada, até ver o recepcionista que explica por que tantos participantes, e é que, literalmente, pela quantidade de saques que o pavilhão Lin Xiao sofreu, bandidos e outras seitas em má situação conseguiram triunfar com os recursos que roubaram. Inclusive, aliados de antes se tornaram rivais. Por isso, o Prota já não sente culpa e, já que só podem classificar 4 seitas das 8 que há, ele enfrentará aquelas que lhe causaram algum dano no passado. A confiança do cara é grande e, embora suas criaturas ainda pareçam inofensivas, já tem melhorias e, ao se enfrentarem com seus rivais, são facilmente dominados, a maioria com facilidade, até envenenando o traidor. Ainda assim, ele se acalma. Em vez de continuar batendo, obriga todos a fazer trabalhos para ele, recuperando o que um dia lhes foi tirado, e, ao serem submetidos, são forçados a aceitar. O Prota se levanta, e embora seja um desconhecido para a maioria, até o próprio recepcionista fica impressionado. Assim, agora, com as 4 seitas que serão levadas à ilha para classificar, percebemos que o albino de antes tem seu próprio grupo. O cara continua sendo o arrogante de sempre, no entanto, também chama a atenção que Liu tenha conseguido treinar a cultivação de seu povo tão rápido. Por isso, propõe formar uma aliança, enquanto o Careca, outro líder, também não quer ficar de fora. No entanto, o albino continua sendo rude ao chamá-lo de fraco, mas é seu líder, essa anciã, que acalma o garoto e que, por sinal, parece bastante forte. O Prota vê um bom panorama para as competições deste ano, enquanto aparecem os que serão seus transportes, incríveis criaturas gigantes que os levam até a ilha, onde são recebidos pelos instrutores. E aqui conhecemos essa garota chamada Lu Wen, uma examinadora bastante fã do legado do pavilhão Lin Xiao. O como em seu momento derrotaram os rivais mais fortes a emociona por terem conseguido avançar até este ponto, e deseja o maior sucesso enquanto os guia explicando a função dessas pulseiras. São dispositivos que cada participante leva e que estão conectados diretamente a uma criatura gordinha para medir suas estatísticas. No entanto, também é um objeto que devem cuidar, já que se o perderem ou se separarem dele por mais de 3 minutos, serão desqualificados. Aqui a competição está prestes a começar, então cada examinador fica com um grupo guiando-o até um ponto remoto da ilha, enquanto vemos a aparição pelos céus da respeitada família Bai. Os 2 irmãos chegam ao centro de comando. Bai Tangshu é respeitado por ser o mais velho, enquanto a garota se surpreende ao ouvir que o pavilhão Lin Xiao está na competição, sendo sarcástica sobre terem conseguido avançar. Rumores dizem que a família Bai teve a ver com o que aconteceu com Lin Xiao, mas o irmão deixa claro que, apesar de serem seitas rivais, respeitavam muito seu líder. Por enquanto, é Vie quem inicia a competição, com um cenário épico onde as águas se agitam e a ilha surge. Cada seita já está posicionada, liberando orbes para a primeira prova, enquanto uma mosca ressoa por toda a Terra, avisando que devem coletar as esporas. São 500, então os mais rápidos se classificam enquanto os outros descansam. Os protagonistas coletam a primeira sem problemas, mas percebem que as marcas dos orbes desaparecem rapidamente. Eles precisam ser rápidos, então Liu os divide. Cada um deve coletar pelo menos 5 para entrar no ranking global, enquanto no centro de controle algumas seitas já coletaram até 17 orbes, usando um vazio nas regras com suas mascotes.
Esses caras são candidatos ao primeiro lugar, mas de repente, Laura, uma de suas mascotes desaparece enquanto um desconhecido os ameaça. O tipo parecia forte, mas ao mostrar seu braço dentado, dá pra ver que também está louco. Ele tem uma das conhecidas como mascotes parasitas que o deixou sem um braço. Com uma presença aterradora, ele faz parte da seita da liberdade e não hesita em devorar seus oponentes. Isso está fora do regulamento, mas em um espaço tão grande é difícil saber quem é. Enquanto o protagonista e suas mascotes recuperam orbes aos poucos, a seita Hulan aparece, e Libo reconhece o líder, que foi quem levou a escrava que ele libertou. O que ele não esperava é que suas mascotes também o reconhecessem, especialmente essa mulher que, pela reação do cachorro, deve ser a antiga mulher do protagonista. A situação sai do controle. Eles sabem que o problema que conhecem está próximo, enquanto Gulin, fazendo sua parte, encontra esses tipos não muito confiáveis, liderados por uma voz familiar. O uniforme deixa claro que agora ele faz parte da seita Rakshasha, ou seja, os dois bandidos de antes são rivais que querem enfrentá-lo com criaturas poderosas, mas Duan os ignora. Ele prefere falar que agora sua irmã do cultivo é a líder do pabelão Ling Xiao, o que enfurece os calvos, que parecem ter um grande arsenal de mascotes. No entanto, em um piscar de olhos, uma criatura corta todos ao meio e entre a poeira vê-se que o gato, que aparentemente havia morrido há meses, está mais do que vivo. Mas algo não está certo. Parte de seu corpo está em decomposição e parece se mover apenas pelo controle de alguma magia de necromancia, tornando-o incrivelmente rápido e forte. Suas garras são letais, mas não parece mais algo vivo, e mesmo assim, Duan sente orgulho, pois essa abominação foi um presente de sua nova seita, que considera a mais forte, onde ninguém precisa morrer como no pabelão Lin Xiao. Ele tenta convencê-la a se juntar a seu grupo, mas Guling defende seu pabelão, sabendo que avançaram muito em poucos meses. Isso enfurece Duan, que o vê como um desconhecido sem respeito, dando-lhes mascotes tão fracas que nem para comida servem. Ela quer que ele volte, mas sabe que sua mente está em outro lugar e age por um caminho vazio e cheio de ódio. O tipo deixa claro que não vai voltar e espera não encontrar o intruso, pois não terá misericórdia. A bondade que lhe restava foi cortada, enquanto vemos o pequeno Shane completando os 4 orbes coletados. Ele sabe que melhorou, mas ainda não entende que, apesar de espinhas ter evoluído bastante, ainda tem uma aparência que diminui seu aura. Mesmo assim, devem continuar a coleta, mas aparece um menino loiro reclamando do orbe. Ele sabe que alguém dessa idade não pode invocar nada mais forte que um coelho ou um grau escravo. No entanto, esse loiro chamado Long surpreende toda a ilha quando sua energia dispara ao céu. Os adultos sabem que algo assim só pode ser causado por um grau imperador. O menino acaba de humilhar Sheng com esse dragão, enquanto na sala de controle não entendem como um menor pode ter um poder assim. É o irmão mais velho da família Bai, que explica que certos humanos com características especiais, desde bebês, conseguem se adaptar a uma criatura superior com a qual crescem juntos, mas são necessários prodígios para isso. Isso o enche de raiva e ele enfrenta o loiro em completa desvantagem. Até Bai Liangzu sabe que uma mascote assim seria a vencedora do torneio. No entanto, seu irmão diz que, mesmo sendo um grau imperador, o limite de seu poder está diretamente ligado ao cultivo de seu dono. E como vemos, o loiro tem uma pontaria péssima, seu nível é baixo e sua personalidade não ajuda a liberar seu potencial. Cheng aproveita para atacar com sua chuva de espinhos, mas o dragão ajuda Long, dando-lhe 5 pontos de poder, uma habilidade exclusiva dos graus imperadores, onde até uma criança sem treinamento luta bem no corpo a corpo. E já que Cheng não vai se render sem lutar, o melhor é se retirar por enquanto, levando seu pequeno enquanto demonstra uma relação pai e filho que Cheng só pode invejar, pois atualmente sua melhor companhia é sua mascote, e isso é importante, mas ele também quer ficar forte, então decide que um dia derrotará Long em uma batalha mais equilibrada, algo que seu rival acaba aceitando. Eles fazem um pacto, mas agora vamos com a cozinheira Yu-Hi, que parece estar se divertindo com a missão, especialmente com o panda, que é uma criatura bem poderosa, então, mesmo sendo mal-humorado, facilita bastante para conseguir orbes.
O problema é que a criatura avança onde quer, sem temer nada, encontrando diretamente 3 rivais ao mesmo tempo, e quer arrancar suas esporas, já que por alguma razão as estão levando na mão e não em suas pulseiras. Assim, o panda ataca as garotas, que parecem bem resistentes. No entanto, a aparência engana, e quando invocam pela primeira vez, percebemos que se trata de um grupo de idols que só tem mascotes visivelmente chamativas, sem poder de batalha, e o panda as adormece sem problemas. Mas é aqui que as garotas imploram para não tirarem suas orbes, e como acabam explicando, entraram nessa competição apenas por experiência, sendo chantageadas por um mestre de bandidos que sequestrou sua amiga, expondo-a a uma criatura que pode matá-la a qualquer momento se não conseguirem 5 orbes. Por alguma razão, Yubi sente compaixão e decide ajudá-las, então as 3 garotas, encontrando-se com o velho, dizem que conseguiram 3 esporas, mas o cara não vai deixar que negociem com ele, e está prestes a devorar a cabeça da amiga. No entanto, ganhando tempo, o panda aparece com seu camuflagem por trás, enfrentando esse estranho verme que parece forte, mas o explode com um soco de forma épica. Tudo parece sob controle, mas o velho já havia injetado uma larva no pescoço da garota, que aos poucos se enterra mais, causando bastante dor e a colocando em uma posição onde, com uma ordem, pode quebrar seu pescoço. Agora, Judith deve decidir se deixa implantar uma dessas larvas para salvá-la ou ver a garota morrer, uma decisão que traz traumas antigos de sua vida, onde escolhas a levaram a tragédias, fazendo com que a garota entre em estado catatônico. Uma aura poderosa começa a cercá-la, e a frustração faz com que ela dê uma surra completa no velho, que acaba inconsciente enquanto o panda arranca a larva. Mas Judith também acaba no chão porque durante esses momentos perde a razão. Felizmente, essas garotas cuidam dela, e não só isso, mas quando ela se recupera, essas mulheres entregam os 3 orbes que coletaram. Elas não vão mais jogar, vão se retirar, e quando a competição acabar, elas 4 se juntarão a este pabelião para continuar, mas são rejeitadas por serem fracas. Ou isso gostaríamos enquanto vamos à sala de controle, onde a pontuação da primeira etapa é publicada. O primeiro lugar tem 47 orbes. No entanto, Bai Lianzu está interessada no pabelião Lin Xiao, até se alegrando por estarem na 7ª posição com 16 pontos. Apesar de ser uma mulher dura, ela se emociona ao ver que conseguem avançar. O problema é que continuam encontrando seitas completamente massacradas. Alguém está usando a competição para isso, então o encarregado só pode passar para a segunda fase. Enquanto isso, finalmente vamos com Liu, que agora, por alguma razão, tem a mulher de antes o seguindo. Ela não explica por que faz isso, apenas se desculpa dizendo que quer ver o cachorro. Liu pergunta diretamente que tipo de pessoa ele é para ela, enquanto conta que sofreu uma perda de memória grave e por isso não lembra muito de sua vida antiga. Ela se aproxima, diz que ele é um demônio desagradável, no entanto, diz isso como se quisesse beijá-lo. O protagonista quer saber tudo, mas ao começar a se aproximar, a garota desajusta um pouco os dentes dele. Algo acontece entre os dois. No entanto, são interrompidos pela raposa e o albino Muchan, que se encontram na área. O cara já tem bastante confiança no protagonista, mas uma presença estranha se aproxima. Um tipo em cadeira de rodas com uma aura bem macabra, que por isso, o albino só de vê-lo não quer ter problemas. Falando que não tem orbes livres para entregar e também não podem ser transferidos, cada um deve seguir seu caminho e não se desgastar em uma batalha. O velho, por sorte e por pouco, aceita, até que uma voz ao longe informa que a segunda etapa começa, e agora submeter o bracelete dos rivais por 30 segundos lhes arranca os orbes que tenham obtido. Muchan sente o terror, é um humano que deixou grande parte de seu corpo parasitar por uma mascote, e é letal. Liu está pronto para lutar, mas o albino rapidamente o leva assustado. Se lutarem, perderão tudo, é forte demais. Para eles, o albino acaba de abandonar a velha e os companheiros de equipe, mas porque justo resulta que foram 3 vagabundos que contratou para poder acessar o torneio. Mesmo assim, não se justifica, 2 acabam se rendendo, mas a velha não faz isso a tempo e perde a cabeça. O cara não está brincando, enquanto Liang Zhu está preocupada porque essa nova regra só fará com que todos queiram se matar para ganhar os pontos. No entanto, seu irmão está ciente de que isso levará os fracos a se renderem e,
Pouco a pouco, só restarão o pabelião mais forte e não o mais conveniente, que é o que os organizadores buscam. Rapidamente, vários times começam a se retirar até restarem 15, e embora o Albino seja o único que sobra de sua equipe improvisada, ele está convencido de que sobreviverá à final, sem saber que o velho Nian vai lembrar de seu rosto até que ele mesmo possa acabar com ele, algo que parece ignorar. Então logo veremos essa luta em que alguém deverá morrer. Na verdade, aqui temos 15 melhores equipes, onde está o Pabelão, que avança para a 7ª posição, então decidem se reunir, pois agora é fácil que lhe arranquem os pontos, se o combate estiver habilitado. Assim, Liu chega com seus 2 novos companheiros, o Albino, por seu histórico, não é muito confiável, enquanto Jian, sendo a nova beleza do lugar e além disso proclamada como a namorada do protagonista, é mais respeitada, enquanto a voz menciona as posições na tabela, incluindo a seita onde está Duan, que fica com a 2ª posição. Por isso Gulin vem tão desanimada, não entende o comportamento de seu amigo, e mais com essa estranha versão de seu gato zumbi. Diretamente, o protagonista consegue associar essa putrefação com o estado de sua baleia quando o traíram, e pode ser uma boa pista. No entanto, por enquanto, mantenha calma, e já que com tão poucas esporas para coletar, as equipes começarão a se atacar umas às outras. Então se separar não é uma opção, e junto com o Albino eles têm uma ideia. Vemos essa seita fraca animada ao encontrar 3 orbes, mas ao pegá-los, usando seu mascote, descobrem que são apenas pedras normais, e ficaram em uma posição onde Liu e os outros têm a vantagem, então atacam sem problemas, enquanto seus mestres não têm tempo para reagir, sendo dominados com uma boa dose de urina. Assim eles pegam suas pulseiras, somando 9 pontos na tabela. O problema é que se distraem tentando dar algumas ao Albino, e é quando pegam Jian por trás, dominando-a novamente com um desses vermes desagradáveis, um colega do velho de antes, mas mais agressivo. Eles baixaram a guarda, e por isso decidem entregar os orbes que acabaram de ganhar para que não façam nada com a garota. Ela fica emocionada com a preocupação do Prota, mas os bandidos, para garantir, aceitam o trato, mas a liberarão a uma certa distância. O Prota acha que é uma armadilha, mas ao ver a expressão da garota, sabe que pode confiar nela. Na verdade, ele avisa que, se fizerem algo, vai perseguir a seita até o fim de sua vida. Assim, o clã inimigo se afasta com seu refém, mas, nesse momento, a voz anuncia que a garota foi eliminada da tabela. O Prota sabia que não podia se confiar e ficou cheio de raiva, mas logo anunciam que a seita do verme foi eliminada completamente. O Prota não entende o que está acontecendo até encontrar a garota totalmente a salvo, pois, ao ficar sozinha com o velho, usou seu charme para se aproximar o suficiente e invocar seu mascote, uma raposa que ataca encantando e transformando suas vítimas em marionetes. Então ela decidiu se render e fez com que o velho a atacasse. Assim, um clã inteiro é desqualificado do torneio por agredir alguém que se rendeu, entregando ao Prota um monte de orbes. Ela terá que se retirar do torneio, mas o que fez faz com que todos a respeitem. Agora ela é a cunhada e deve se juntar ao Pabelão Lin Xiao assim que o torneio acabar. O único receio da garota é que alguém não a aceite, mas, apesar da pressão, o Prota tem certeza. Aquela garota está apaixonada. Mas, por enquanto, com os orbes somam um total de 46 pontos, garantindo o primeiro lugar, mas descontando os do Albino, o Pabelão Lin Xiao fica com um válido segundo lugar abaixo da seita dos parasitas, e vencendo o clã zumbi de Duan. Todos no quartel estão surpresos, até o irmão mais velho se emociona ao ouvir novamente esse clã no topo, e mais por aquele membro misterioso que chegou para melhorar tudo. Um cara forte que acaba chamando a atenção da irmã sem saber o que está acontecendo. No entanto, passamos para a terceira fase, onde a ilha começa a afundar novamente, e como as pulseiras não podem tocar a água ou perderão os pontos, os times restantes são obrigados a se encontrar enquanto avançam para o topo, onde só ficará o melhor. E para tornar tudo mais divertido, a regra de não ser atacado após se render é anulada. Começa a luta entre todos. E justo enquanto avançam, são atacados pelo gato zumbi de Duan, que está ansioso para se vingar de Liu, que para ele é apenas um intrometido. Na verdade, ele nem o considera poderoso e deixa que seus companheiros se encarreguem. Por isso um polvo surpreende o Prota que, como pode, solta sua pulseira
e se encontra com essa criatura zumbi na água. O que eles não sabem é que é o ambiente perfeito para Liu usar seu poder, pois aqui todos estão preocupados com o líder, o que enfurece ainda mais o cara que não entende por que o apreciam tanto. Mas para Gulin, não tem por que opinar após ser o primeiro a abandonar a seita, iniciando a luta enquanto a cozinheira enfrenta outro rival, que tenta intimidar com seu panda. Mas o cara não tem apenas um igual, mas vários níveis mais poderosos e maiores. A situação se complica, então o Albino decide que o melhor é escapar com a pulseira de Liu. Mas na verdade, ele é quem mais tem inimigos por ali, então não fica fácil com esse tiranossauro zumbi. No entanto, para o Prota é diferente. Ele se sente muito confortável na água e com a ajuda de Nian, faz parecer fácil dominar uma besta tão grande. Na verdade, seu nível melhorou tanto que ele pode criar redemoinhos para facilitar devorar seus rivais. O Calvo não sabe o que está acontecendo. Sua criatura é a mais forte, mas quando vê apenas um simples humano surgindo da água, é para temer. O Prota recupera sua pulseira e decide ajudar os outros. Nesse caso, o panda consegue dar alguns golpes, mas a força do zumbi é maior. Ainda assim, Liu confia que Yue pode fazer isso, só pede ao panda que camufle seu peixe, para que possa aparecer diante de Duan e ninguém suspeite que ele tem um bag. A Duan não importa, ele sabe que Liu tenta fazer uma cópia de seu mestre, e por isso vai apagá-lo do mapa. O Prota está preparado enquanto envia Sheng para ajudar o Albino, que está prestes a ser devorado pelo Tiranossauro. Então, para o pequeno, o melhor é atacar diretamente o mestre, e embora seu mascote o defenda, a intenção não é má, só que devem manter a distância ou serão devorados, e unindo espinhos com os elementos de suas raposas, a combinação acaba mostrando a fraqueza do dinossauro ao fogo, mas rapidamente seu mestre contrarresta com um rugido que atordoa e causa medo nas criaturas, deixando-as vulneráveis. No entanto, aparece um prodígio que derruba a criatura apenas com seus punhos. É o loiro de antes, que parecia o salvador, mas na verdade só busca a pulseira que deixaram jogada. Ele não tem essa sorte, a situação se complica mais, já que seu urso resiste porque é muito forte, mas não está causando nenhum dano e com algum golpe vai chegar ao seu limite. O rival aceita que é resistente, mas o melhor é que a garota entregue suas coisas ou será esmagada. O panda continua atacando, mas acaba enterrado novamente. Ela tenta que ele não se machuque, mas como Léo disse uma vez, só os fortes podem conquistar os fortes, e como ela não se sente assim, não o obedece. Sempre foi suficiente ver sua seita crescer enquanto cozinhava. Era feliz assim, mas agora busca mais. É a voz de seu antigo mestre que a diz que é capaz, lembrando o que fez até agora. Decide que deve tomar a iniciativa para ser levada a sério. Sua mascote é teimosa, mas ela também pode ser temível, e tem um plano. Assim, seu rival os despreza, achando que não tem chance. No entanto, a união da garota torna os movimentos do panda mais fluidos e épicos, e ao contrário do rival, ela pode usar habilidades únicas. Nesse caso, com o chifre, faz um flash gigante no rival, para que ao recuperar a visão, veja sua própria mascote o golpeando até desmaiar, deixando todos confusos, mas foi uma boa jogada, considerando as ilusões do panda e como ele pode inverter as cores. A garota está feliz com sua nova vitória, agradece ao mestre, enquanto o Prota já sabe que só resta o arrogante Duan desse clã, e é hora de ensiná-lo sobre humildade, com uma criatura que ninguém espera, mas que dará um bom combate. No entanto, a surra que o Prota dará será como um treinamento, pois nessa lembrança de anos atrás, quando Duan achava que sua mascote era mais poderosa, pediu um duelo com a baleia de seu mestre para medir seu nível. O Prota aceitou enquanto transicionamos para o presente, onde Liu terá novamente esse duelo para ver o quanto melhorou. A água começa a subir enquanto Duan vê habilidades épicas que trazem lembranças. O Prota faz Gulin se afastar porque não terá compaixão, já que os ataques do gato são incrivelmente rápidos, mas controláveis com a força da água, como há anos, enquanto Duan usa as mesmas técnicas que, embora poderosas pela qualidade da mascote, o Bagre demonstra superioridade. Duan continua usando velocidade, mas os espirais de Liu contrarrestam qualquer ataque, e isso é algo que Lin Xiao usava, tão eficaz que nunca permitiu controlar os movimentos de sua mascote, pois, anos atrás, o gato conseguiu usar seu instinto para cortar o fluxo de água, se libertando e, por pouco, conectando um bom golpe no mestre.
Duan está convencido de que esse movimento o salvará novamente. No entanto, o gato é levado pela água e acaba colidindo com uma força que quase o destrói contra uma pedra. É claro que da última vez o gato agiu por instinto, mostrando sua qualidade, mas agora não é mais que um cascarão vazio seguindo ordens do mestre. Ainda assim, Duan continua dominado pelo ódio, não quer entender e uma aura gigante se ergue, e o prota desvia do que seria uma explosão perigosa, para finalmente afundar o rosto dele no chão. Terminando a luta, enquanto dorme confortavelmente, tem um sonho lembrando como tentou voltar para a seita depois de abandoná-la, mas já tinha um substituto, segundo ele. Aqui ele volta só para ver como é dominado por um cacto anão, enquanto Liu pergunta diretamente qual foi sua relação com a morte de Lin Xiao. Gu Ling não entende as acusações, mas com a mascote zumbi, estranhamente parecida com a transformação que comeu seu mestre há um tempo, há motivos para desconfiar. O cara ri sarcasticamente, mas é evidente que respeitava mais que ninguém seu mestre, confessando o que aconteceu quando saiu do pavilhão, pois buscava por dias alguém que pudesse reviver sua mascote, mas as pessoas só o rejeitavam. Ao cair na desesperação e nenhuma clínica divina poder ajudá-lo, ouviu sobre a seita Rakshasha, onde seu líder lhe propôs trazer sua mascote de volta à vida se ele se juntasse a eles. O cara disposto a fazer qualquer coisa aceita, mas nunca viu o processo, só recebeu seu gato de pacote até chegar ao presente, além de confirmar que essa seita só pode reviver mascotes mortas, não como a baleia de seu mestre. Então Liu se livra de um peso, não tem mais razões para desconfiar. No entanto, recuperar a confiança não será fácil. O cara rejeita a ajuda enquanto aparece uma mulher com uma mascote parasita saindo de suas costas e não muito amigável, então eles devem se encarregar enquanto Duan pensa se, pelo menos, ainda é importante para Gu Ling. Começa a recordar os ensinamentos da seita, onde sempre foi bem-vindo. No entanto, é agora o que fez com sua mascote que o impede de avançar. Começa a lamentar, enquanto a bruxa dos espinhos, com sua vantagem no ar, consegue dominar o bagre de Léo, que termina no chão, e embora Gu Ling se defenda melhor, durante um ataque acaba sendo arrastada para o chão, onde fica imóvel e sem mascote. Então a bruxa, usando suas nojeiras e a floresta, ateia fogo perto da garota, aproveitando para escapar. O único por perto é Duan, que finalmente entende que a família a qual decidiu renunciar está em perigo. Por isso, pede a Jaime que lute uma última vez ao seu lado, para ver se pode finalmente reencontrar seu mestre. No entanto, o gato se encarrega de liberar completamente o caminho das chamas, enquanto Gu Ling se alegra que Duan está de volta. Agora podem escapar graças ao gato, que fica imóvel entre as chamas. A garota não sabe por que estão deixando-o para trás, mas Duan sabe que o cara está certo. Deixar o gato viver foi o mais egoísta que fez. Só queria compartilhar mais tempo com seu amigo. Por isso, sabe que neste momento, o melhor é soltar essas lembranças que o atormentam desde que era um bebê, para que os dois possam descansar. Uma cena bem emotiva, enquanto vemos o resumo do mapa, onde a água se aproxima cada vez mais do topo e só restam 6 equipes. Por isso Cheng e os outros se encontram com a seita de parasitas, onde o velho da coluna e o braço dentado seguem as ordens desse cara, que parece se afastar do combate. Mesmo assim, não tem chance contra esses dois rivais, até Yu-Hi termina com um monte de dentes cravados em seu abdômen, um caos que o loiro e seu pai observam de longe. No entanto, o pequeno, por algum motivo quer lutar, mas seu pai sabe que ele não tem mais energia, pois vemos como há 3 meses os dois, junto com sua mãe e irmã, decidiram fundar essa humilde seita, mas usar um grande imperador era tão caro que Long teve que treinar gerando energia extra para usá-la depois, chegando a 25 pontos, dos quais não lhes resta nada. É poderoso, mas ainda não é adulto para liberar todo o seu potencial. Mesmo assim, o loiro está decidido a ajudar seu amigo, justamente o que seu pai tanto queria que ele encontrasse, e se precisar usar a técnica proibida, ele fará. Aqui seu pai decide não intervir mais, e quando Cheng está prestes a cair, aparece a sombra de um imperador atrás do velho, que leva um bom golpe. No entanto, como esperado, sua energia se esgota e ele termina muito ferido, então não tem escolha. Pede 10 pontos a escamas, um empréstimo de força onde sua letalidade aumenta. O velho que parecia ganhar começa a desesperar-se.
No entanto, essa habilidade de empréstimos lhe dá uma energia que dura menos e continua pedindo emprestado, dando bons golpes na cabeça, mas também termina dominado, enquanto Shang não faz nem cócegas, então desta vez pede 30 pontos. Abusar dessa habilidade traz riscos, mas com tanta energia ele destrói o osso do velho, conectando um golpe devastador, deixando o primeiro campeão, enquanto o urso de Yuri tenta esconder a garota para protegê-la, mesmo que precise sacrificar seu corpo, mas sem sangue suficiente, os dois ficam imóveis. Yuri, ainda com um pouco de vontade, pega as memórias do mestre que a motivam e após um grito faz o panda mudar de técnica, deixando a força para agarrar a lombriz e controlar o movimento do mestre, martelando seu rosto com um soco, enquanto Long, por suas dívidas, terá que gerar energia por um mês ou morrerá. Agora só resta Liu, que usando o cacto tenta controlar o voo do rival. E embora não faça sentido para ela ganhar altura, não esperava um ataque com a nova mascote, uma bola de aço que assume a forma que o mestre precisa. E com isso a garota termina sem asas e no chão. Enquanto Duan entrega os pontos que tem, já que não vai apoiar Rakshasha, mas ficará no clã alguns dias para descobrir o que puder sobre a morte de seu mestre. Por outro lado, ele odeia todo mundo, então vai embora. No entanto, tudo se complica porque o mestre, que até agora não lutava, decide arrancar todos os parasitas de seus súditos com tanta brutalidade que os mata no processo, enquanto seu corpo se deforma de tal maneira que ele acaba recebendo a evolução conhecida como Olho Maligno, que ataca instantaneamente, parecendo falhar o impacto, mas seu alvo real é a tartaruga sob seus pés, que sustenta a ilha e que, ao afundar, quase afoga todos os participantes. Os controladores assumem, mas todos são desclassificados por molhar o bracelete. O plano do cara saiu perfeito, pois ele também não quebrou nenhuma regra. Aos poucos a voz vai desclassificando todos os times. O Olho Maligno tem uma vitória garantida, está confiante. No entanto, a voz para antes de mencionar o pavilhão Lin Xiao, enquanto o protagonista já está sentado, esperando seu rival no topo da ilha. Tudo isso enquanto Liang Zhu não pode estar mais emocionada. Assim, Liu sabe que seu bagre não é forte o suficiente, então lhe resta a opção de usar os materiais escolhidos para forçar uma evolução, unindo sua alma à da criatura, mas se falhar, perderá tudo. No entanto, quando aparece em terra, ele parece tão confiante que é evidente que pelo menos conseguiu transformar um pequeno bagre em uma baleia média, o que é suficiente para iniciar uma luta gigantesca em um cenário repleto de projéteis que são repelidos pelo prota. Então, rapidamente, o rival ataca corpo a corpo e, quando não consegue, pressiona com o canhão. Felizmente, a união da baleia com seu mestre permite que eles desviem, dando uma volta para devolver um golpe que desarma a coluna do cara. O problema é que agora tem um monte de parasitas que unem seus raios, tornando impossível desviar, e já que o prota compartilha a dor, não se sabe quanto tempo aguentarão assim, então decidem que o mestre será devorado por uma baleia, mas desta vez para melhorar sua conexão. O careca tenta impedir, mas já é tarde demais, até para seus parasitas, que são inúteis, que antes de escapar, o devolvem ao combate. Lilo é bastante ferido no processo, mas ao combinar todas suas mascotes, a sequência parece uma dança, utilizando o ambiente para se mover e atacar. No entanto, o cara não vai se deixar absorver tão fácil e com alguns truques acaba atravessando nuvens com um golpe, mas ainda vivo, para usar toda a energia que lhe resta nesses raios que seguem seu inimigo de perto, e ao não desviar de tudo, termina bastante queimado. Mas mesmo assim, ele tem a carta vencedora, e é que Liu sai disparado com o cachorro que urina tudo, ganhando altura suficiente para um novo martelo com tanta força que é obrigado a comer o chão violentamente. O cara não consegue se levantar, então claramente temos um vencedor. Os irmãos Bai não podem esperar para conhecê-lo. No entanto, enquanto ele desfruta do pôr do sol, a calma desaparece quando vê os parasitas começando a devorar seu mestre vivo para transformá-lo em algo ainda mais deformado, mas sem nada humano, pois um vínculo desse nível já é demais para a baleia tão ferida, e o prota acaba sendo dominado por uma criatura que parece querer arrancar seus olhos. Parece que tudo vai acabar aqui, até que a presença que ele sentiu uma vez retorna com este braço puramente de energia. Ele não sabe do que se trata, mas se isso o ajudar a sobreviver, é suficiente. O problema é que essa força é intermitente e o abandona em momentos,
assumindo que seu fim está próximo, até que uma Piton gigante atinge a criatura que anuncia a chegada dos Bai, que chega como um herói, mas o Prota tem problemas maiores ao sentir como sua mente é levada a outro espaço, onde a voz de antes reclama por ele estar vivo quando o matou há pouco. E agora, que despertou de novo, precisa de um pouco de energia, então obriga o Prota, ou melhor, seu corpo, a atacar Lian Tzu, que ao não conseguir se defender, acaba dominada no chão, enquanto o irmão, ocupado com a criatura, demonstra por que o sobrenome de sua família é tão respeitado com uma criatura extremamente forte, e a deformidade já não tem truques, então é derrotada. No entanto, ele não consegue manter a calma vendo como devoram sua irmã, e o Prota, de um golpe, termina na água, se perguntando se aquele ente que lhe fala foi quem matou o dono anterior do corpo. Mesmo assim, não pode pensar muito com o irmão enfurecido, que agora sabe que ele era quem incomodava sua irmãzinha. Assim, na grande praça, é anunciado que o pavilhão Lin Xiao é o vencedor absoluto do torneio, retornando ao grau D onde seu antigo mestre os deixou, mas a pessoa que os levou até lá foi capturada pela família Bai, e agora no castelo, o irmão mais velho não consegue acreditar que todo esse tempo o cara que reviveu o clã que tanto respeitava seja um bandido. Não representa em nada o que foi Lin Xiao, que conheceu em uma partida de xadrez, enquanto, assim como todos os outros clãs, naquela época, o menosprezavam por seu clã medíocre. No entanto, sem perceber, ele mantinha a calma enquanto avançava pouco a pouco, e sem que ninguém soubesse, fez com que os fracos se tornassem fortes até chegarem à classe D. Agora novamente tem esse rango, mas não sabe se Liu será bom o suficiente como foi o outro cara, pois o Prota tem certeza, tem as pessoas e as mascotes para chegar ao topo. É com essas palavras que Bai sente um pouco de esperança. No entanto, ao perguntar sobre seu bagre exclusivo, ele acaba com a mentira de que comeu, ganhando uma tortura a noite toda, enquanto o resto de sua equipe se prepara para resgatá-lo, embora alguns já o deem como morto. No entanto, o Prota está mais do que satisfeito, confia no que conseguiu e, junto com sua mascote, sabe que as coisas serão diferentes, deixando de uma vez por todas sua identidade como Lin Xiao para começar a avançar como Liu Fengmang, o bandido, sem saber que já há pessoas seguindo seu novo nome, e não para boas coisas. No entanto, até aqui esses últimos episódios de Ondonghua que eu gostei demais, foi uma experiência que foi de menos a mais. Ficamos na expectativa do que acontecerá no futuro, e esperamos que a notícia de uma continuação nos surpreenda. Por enquanto, aproveitamos incrivelmente este último capítulo, onde gastaram o orçamento em batalhas que simplesmente tem ver porque explicá-las em detalhes é complicado. Muito feliz com esta primeira parte da história, que já tem um manhwa mais avançado, então quem quiser aproveitar tem o nome na descrição. Por enquanto, é tudo da minha parte com esta aventura. Deixem nos comentários o que acharam desses 12 capítulos de pura joia. A história não é muito complicada, mas nota-se que a combinação de sistemas de poder que evoluem o fraco até torná-lo mais forte, com criaturas ao estilo Pokémon, funciona. É mais adulto e, sobretudo, com essa animação insana que tem, se aprecia o dobro e que se manteve no mesmo nível ao longo dos capítulos. Uma loucura de animação tão potente quanto desconhecida. É uma história não muito complicada sobre o caminho do herói desprezado, fraco, para subir ao topo com os poderosos do grau A, mas que se torna tão agradável que recomendo que assistam completa, com seu despliegue visual e profundidade. É mais uma série chinesa que chega para mostrar o que pode ser feito na animação, com lutas brutais entre feras e seus mestres, com uma fluidez invejável por muitos títulos populares do Japão, que mesmo em momentos mais calmos, continua se destacando. Como já sabem, os donghua são os preferidos neste canal, e quanto mais séries desse estilo, com a epicidade de ver um cão-anão contra uma serpente, mais eu as resumirei para vocês aqui. Espero que tenham gostado da série tanto quanto eu, e como disse meu pai, eu os deixo.